Oi, tudo bom com você? Meu nome é Nadiele São Pedro, tenho 30 anos e eu faço faxina para poder complementar a minha renda e poder sustentar o meu filho, né? Eu sou mãe solo, crio meu filho desde quando ele tinha 3 mesinhos, sozinha. Desde lá pra cá, eu sempre venho contando com a ajuda das babás, né? Que eu trabalho de manhã cedo, já deixo ele na escolinha. Aí fica meio período, a babá pega à tarde e fica com ele até eu voltar à noite. Essa rotina a gente sempre teve desde quando ele fez 1 aninho de idade. Ele sempre teve babá. E mesmo na creche, eu deixava ele de manhã cedo na creche, a babá pegava ele e depois ficava com ele meio período. Essa rotina a gente já tem, vai fazer 7 anos praticamente, né? E nesse vídeo quero compartilhar com você algumas coisas que eu aprendi que me ajudou muito, principalmente nessa situação de ser mãe solo, cuidar do meu filho sozinha, né? Eu conheci uma ideologia de vida que se chama Lei da Atração, né? Que nada mais é do que tudo aquilo que você pensa, que você sente, está criando a sua realidade. E eu pude notar que desde que eu mudei o meu pensamento em relação ao fato de eu ser mãe solo, ao fato de eu criar o meu filho sozinha, ao fato de eu não ter muita ajuda, né, também financeira. O pai dele paga R$ 400 hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Na época que eu me separei, eu recebia só R$ 150, né? Meu filho usava fralda, era leite, né? Tudo comidinha que ele precisava. Eu tinha que me virar com R$ 150 do pai dele. Então, desde muito cedo, eu já comecei a trabalhar com faxina para poder sustentar o meu filho. E graças a Deus, nunca faltou nada, nunca faltou fralda, nunca faltou leite. Sempre que eu precisei de alguma coisa para meu filho, eu sempre pude comprar, graças à minha força, à minha perseverança. Mas desde que eu conheci a alimentação, minha vida mudou muito, porque eu comecei a atrair possibilidades maiores, assim, de ganhos mesmo trabalhando na área da limpeza, sabe? Comecei a me empoderar, reconhecer que esse trabalho é muito importante, aumentar as minhas faxinas. E assim fui conhecendo novos clientes que me levaram a hoje em dia estar ganhando em média 4, 5 mil reais por mês. Depende muito da dinâmica, se algum cliente cancela, alguma coisa assim, mas hoje em dia, como eu tenho clientes fixas, fica mais fácil, né? E o que me ajudou muito foi começar a pensar positivo, pensar que as coisas vão dar certo. Comecei a usar a minha imaginação para imaginar clientes que iriam honrar esse valor que eu cobro hoje em dia. Eu cobro entre 250 a 350 reais o dia para faxina. Depende se vai ser o dia inteiro, depende se vai ser meio período. E tudo isso foi graças à minha mudança mental, né? Tudo que eu venho mudando, tudo que eu venho aprendendo com a lei da atração, né? Eu aprendi que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, está criando a nossa realidade. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito com os pensamentos negativos. E eu tive muitos pensamentos ruins, pensamento de incapacidade, pensei que eu não fosse dar conta de criar o meu filho sozinha, principalmente quando eu separei do pai dele. Só que essa lei da atração me ensinou que a forma como eu pensasse ia direcionar as coisas que fossem acontecer na minha vida. Então, sou muito grata por ter conhecido a lei da atração, porque essas frases que eles ensinam pra gente repetir, por exemplo, eu lembro que eu ficava repetindo: meus clientes abençoados, meus clientes amados, eu tô tão feliz e agradecida porque eu tenho uma agenda lotada de clientes que me pagam, que honram o meu valor, que me valorizam. E eu comecei a repetir isso todos os dias, porque na lei da atração eu aprendi que aquilo que a gente declara, a gente atrai. Então, se a gente ficar dizendo que não tem clientes, que ninguém vai aceitar um valor maior, né, da faxina, que existe a base das diaristas e não dá para passar disso, a gente vai se conectar com pessoas que vai estar coerente com isso. Mas se a gente colocar na nossa mente que tem muita gente rica, próspera, abençoada, com condições financeiras de pagar 200, 300, 350, já ganhei R$ 500 por dia para trabalhar com limpeza, né? Depende do trabalho, mas imagina, ganhando R$ 500 num único dia para uma limpeza, isso já me aconteceu. Então, foi tudo a partir do meu pensamento, a minha mudança de forma de pensar. Comecei a pensar que eu posso, que eu sou capaz, que eu tenho força e que eu consigo, né, dar conta de cuidar do meu filho sozinha. Eu vou trazer mais vídeos aqui pra vocês, contando a minha rotina, como que é.
como que foi desde que eu comecei a cuidar dele sozinha, quando ele tinha só 3 meses, as coisas que foram acontecendo, principalmente desde que eu conheci a lei da atração, que mudou muito a minha forma de pensar e que também automaticamente mudou muito as coisas que foram me acontecendo, as situações, o trabalho, o salário que eu tenho hoje, né? Antigamente, quando eu fiquei sozinha com ele, eu ganhava cerca de R$ 1.200 e eu era doméstica. Então, quando eu comecei a trabalhar diarista, eu fui aumentando o valor aos poucos. E hoje em dia eu ganho nessa base de 4.000, 5.000 e muitas vezes chega a dar 6.000 reais por dia, né? Depende, por mês. Depende se eu faço algum extra no final de semana, mas hoje em dia eu não dou mais prioridade para trabalhar no final de semana. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos da minha rotina trabalhando com faxina e sendo mãe solo, tá bom?